Olá galera, meu nome é Ítalo Lima e eu vou falar um pouco do meu trabalho, que é o Poesia em Moldura. Antes de mais nada, preciso falar da minha paixão pela literatura, que tudo começou no ensino médio. Eu tinha um professor do ensino médio e ele dava aula pra gente de literatura e ele era uma pessoa que tinha uma tristeza no olhar, um vazio tão grande. E aí uma vez a gente questionou ele se ele era casado, se ele morava com alguém, por que ele era assim tão triste, né? E aí ele falou, né, que não era casado, que morava sozinho e que a única companheira fiel dele era a literatura, era a poesia. E eu fiquei assim, espantado com a resposta dele, eu fiquei dias e dias pensando naquilo. E a partir disso, eu tive a certeza que a literatura ia ser a minha companheira fiel até o fim dos meus dias. Então, desde então, essa minha paixão pela literatura cresceu. Foi a partir desse dia. Eu sempre gostei muito de escrever, eu sempre gostei muito da poesia. Então, desde os meus 12 anos de idade, que eu rabiscava poesias e tal, sempre gostava. E nunca deixei essa mania. E no ano passado eu peguei várias poesias que eu já tinha e diagramei, fiz um livro todo em preto e branco, as folhas alternavam entre preto e branco. A diagramação era baseada no concretismo e eu saí enviando para várias editoras esse livro. E aí eis que um dia uma dessas editoras entra em contato comigo falando que tinha interesse em publicar esse livro. E aí eu fiquei muito feliz com a notícia, fiquei em êxtase. Mas aí ela entrou em contato comigo e falou que para publicar o livro eu precisava dar uma quantia X. E essa quantia era muito alta, eu não podia dar de imediato. E aí eu fiquei frustrado com aquilo porque era caro, eu não podia pagar. E eu fiquei decepcionado porque eu não ia lançar o meu livro e tal, então eu fiquei bastante triste na época. E aí eu fiquei pensando em outros meios de estar divulgando a poesia que não fosse através de livros. E aí que surgiu a ideia da poesia em moldura, de levar para as pessoas a poesia através dos quadros. Então começou aí dessa ideia. Como o livro já estava todo diagramado, todo bonitinho, as páginas em preto e branco, eu peguei essas páginas e transferi para as telas do quadro. Então esses quadros foram os primeiros a serem lançados. E aí a ideia pegou, saí vendendo para a família, para os amigos na faculdade, para os professores. E todo mundo foi adorando, foi gostando e a coisa foi se espalhando. E aí eu vi a necessidade de fazer algo mais profissional. E aí eu criei um Instagram, Poesia, e coloquei os quadros lá à mostra, coloquei preço, valores e tal, quem quisesse comprar, como adquirir, enfim, organizei tudo de uma forma para que as pessoas pudessem realmente comprar. Eu fiz do Instagram uma loja online, e os primeiros quadros foram esses, né, foram em preto e branco. E foi dando certo, foi dando tão certo que eu vi a necessidade de estar limitando isso com coisas novas. E aí veio a ideia das coleções. E a primeira coleção que eu lancei, oficial, foi a coleção 7 Pecados. Peguei cada pecado e transformei numa poesia, os 7 pecados capitais, e para cada pecado capital eu escrevi uma poesia. E aí, pro meu espanto, também foi assim um sucesso. Eu vendi muitos quadros com essa coleção e eu fiquei espantado com aquilo, porque eu não sabia que eu poderia chegar a essa quantidade de vendas. Então eu fiquei muito surpreso e feliz ao mesmo tempo, porque há semanas atrás, na época, eu estava triste porque eu não tinha conseguido lançar o meu livro, e semanas depois eu estava vendendo poesia em moldura. Então, para mim, foi uma mudança radical. Foi uma mudança que eu não estava esperando e eu fiquei muito surpreso com aquilo. Então, a demanda foi aumentando muito. E aí veio a ideia de criar novas e novas coleções.
Então veio um convite, devido à grande procura e tal, eu recebi um convite para expor no Outlet Chic, que é um bazar de roupas e tal. E na época eles iam lançar a parte de decoração, lojas de decoração. E aí eles me convidaram para estar lá vendendo meus quadros e expondo ao mesmo tempo. E aí foi outra surpresa, porque eu não estava preparado para isso, entendeu? Expor e tal, eu não sabia nem como fazer, nem como agir. E aí eu aceitei, tranquilo, feliz e tal, então foi tudo muito novo para mim, muito novo. Eu não sabia como agir, o que fazer. Então foi um momento de muito aprendizado para mim na época, porque eu aprendi muito. E eu fui lá pro Outlet, foram 2 dias de eventos e foi um sucesso também. Eu fiquei muito feliz com o resultado. A galera ia lá pra feira, já ia, cadê os quadros, eu vim atrás dos quadros, eu vim aqui só pra comprar teus quadros e tal. E aí eu ficava muito feliz com aquilo, porque era um reconhecimento, e isso deixa a gente feliz quando a gente é reconhecido e tal. Enfim, a gente se sente feliz. E aí eu comecei a perceber que eu poderia sim levar a palavra para casa das pessoas, que eu podia sim investir nisso, que isso poderia dar certo. Então a feira foi só mais uma certeza que eu tive que eu deveria continuar firme e forte com essa minha ideia. Então eu continuei criando novas coleções. Nessa mesma época também eu recebi um convite para criar uma coleção exclusiva para uma clínica de psicologia. E aí eu criei essa coleção, que é Eros e Caos, o nome da coleção, para essa clínica de psicologia. Os quadros ficam no corredor lá da clínica, onde os pacientes, para chegarem nos consultórios, eles precisam passar por esse corredor. E quando eles passam, eles têm a oportunidade de estar lendo aquele quadro, aquela poesia no quadro. E a coleção foi específica para esse público, para os pacientes do consultório de psicologia. O próprio nome da coleção já é bem propícia, Eros e Caos. Então, quando a dona da clínica me solicitou a criação, tive todo um cuidado de fazer algo alinhado com o que era a clínica e com o que a clínica tinha para receber, tinha para mostrar. Então foi um resultado muito bacana, que eu fiquei muito feliz também. A médica, a dona da clínica também ficou muito feliz, junto com a equipe de psicólogos, que ficaram muito satisfeitos com o resultado. E é isso. Começou dessa forma e só fez me mostrar o quanto a gente não deve desistir daquilo que a gente quer. No ano passado, em 2014, além de eu ter tido a oportunidade de expor no Outlet, eu tive a oportunidade também de estar em mais 2 eventos, de estar expondo, que foi o Design Foto Conference, que aconteceu na UFP, e na exposição na Semana de Comunicação do CEUT. Foi uma exposição em parceria com a Camila Fortes, a fotógrafa. Então eu pude estar tendo essas 2 outras oportunidades em 2014. A primeira, que foi no Design Foto Conference, foi muito bacana porque era um público muito específico. Então foi uma troca de experiência muito bacana que eu tive lá no evento. Outra experiência, que foi da Semana de Comunicação, em parceria com a Camila Fortes, a fotógrafa, a gente fez uma exposição chamada Memórias de um Todo. E essa exposição, ela tratava de fragmentos do ser humano. Na maioria das vezes, as pessoas são sempre lembradas por partes específicas do corpo. Por exemplo, a menina do cabelo curto, o rapaz do alargador, o carinha de óculos, o cara que tem as costas largas, o barbudo. E sendo que as pessoas, elas são bem mais do que essas partes. Então, quando a gente lançou essa exposição, a gente queria passar essa mensagem, que as pessoas não são só esses fragmentos, elas são bem mais do que isso. Então, a mensagem, a exposição, ela passava essa mensagem através das fotografias e através das poesias. Então, foi uma experiência muito bacana
tanto eu como a Camila, a gente adquiriu grandes experiências com essa exposição e foi muito bacana. 2015 está sendo um ano muito bacana. Começou muito bem 2015 para mim. Eu comecei lançando a coleção Signos, que foi uma coleção que me surpreendeu bastante. Hoje ela é a coleção mais vendida, Signos. E como é essa coleção? Para cada signo tem uma poesia. Para os 12 signos, uma poesia. E foi uma febre essa coleção, porque as pessoas gostam muito de signos. E aí, quando eu lancei a coleção, as meninas marcavam as outras amigas, que marcavam as outras amigas, então virou uma febre. Então, devido a essa tradição, as pessoas gostarem tanto de signo, eu suponho que esse deve ser o motivo de ter sido a coleção mais vendida de todas. Então, para mim, foi uma surpresa muito grande. Logo em seguida da coleção Signos, em fevereiro, eu lancei Ladrilhos de Teresina, que foi uma coleção assim, fantástica também, que trouxe uma satisfação muito grande para mim. Logo em seguida eu recebi o convite para a exposição, para expor na loja Una Casa, uma loja de decoração, para levar essa exposição para lá, que é Ladrilhos de Teresina. Então foi uma exposição muito bacana, porque eu tive a oportunidade de entrar em contato com diversos arquitetos aqui da cidade. Então eu tive um retorno muito bacana com essa exposição na loja, então foi muito satisfatório. 2015 está sendo um ano muito satisfatório, só confirma a certeza que eu devo sim continuar e que a gente deve sim acreditar na palavra, que a gente deve lutar pela palavra e que a poesia ela pode sim ter seu espaço. Porque muitas vezes as pessoas me falam, como é que tu consegue viver de poesia? Quando a gente consegue, quando a gente luta por aquilo que a gente ama, sem sombra de dúvidas, a gente consegue atingir os nossos objetivos. Até uns meses atrás, eu ainda não tinha um site. As vendas aconteciam todas através do Instagram e WhatsApp. E alguns meses atrás eu lancei o site. E o site facilitou muito a minha vida, porque lá as pessoas podem ver todas as coleções que já foram lançadas. Lá fala de cada coleção específica, das exposições que já aconteceram, de como surgiu a ideia da loja, enfim. Lá o site ele reúne todas essas informações que facilita para as pessoas na hora do acesso. Então o site trouxe esses benefícios para mim. Eu sempre busquei, através dos quadros, dar forma à poesia. Forma no sentido de que ela se torne atrativa, chamativa, que as pessoas sintam interesse de ter aquele quadro na casa delas. Então é sempre um desafio na hora de criar uma nova coleção, porque tem todo um estudo tipográfico, das fontes que eu vou utilizar, da forma como eu vou organizar, para que aquilo se torne chamativo e que eu possa estar tendo retorno com isso. Então eu sempre tomo esse cuidado de dar a forma correta para a poesia. E todo esse cuidado eu devo ao meu conhecimento que eu adquiri na faculdade. Sou estudante de publicidade e propaganda e a gente paga disciplinas específicas como design gráfico, direção de arte, que me auxiliou bastante na hora de estar desenvolvendo os quadros, na hora de estar fazendo layout. Então, eu devo muito a isso. Então, para mim é sempre um desafio. E o resultado, muitas vezes, me surpreende, porque a gente planeja uma coisa na cabeça e quando vai executar, fica diferente daquilo que a gente imaginou a princípio. Então, é sempre um aprendizado novo a cada coleção. E é isso, pessoal. Eu acho que eu consegui resumir um pouco do que eu já vivi durante esse um ano e poucos meses que a loja surgiu. E se vocês quiserem conhecer mais um pouco do meu trabalho, é só acessar o site www.poesiaemoldura.com. Lá você vai ver todas as coleções que já foram lançadas, saber das exposições, de como surgiu a ideia, enfim, lá tem tudo. Se vocês quiserem conhecer mais, é só ir lá e acessar o site.
E hoje, atualmente, eu estou expondo com uma exposição no Shopping Ripoti, que é a exposição Um Quadro na Parede Cura Qualquer Solidão. A exposição vai ficar até o final do mês de outubro. Quem quiser ir lá dar uma conferida, vocês serão todos bem-vindos. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Agradeço o convite de poder estar contribuindo com um pouco que eu já vivi. E a luta é constante. Nunca desistam de lutar por aquilo que vocês querem. Nunca desistam mesmo. Acreditem e vão lá. Não quero ser aqui dar dicas de autoajuda e tal, mas é porque realmente as coisas só acontecem quando a gente acredita e quando a gente luta por elas. E eu resolvi acreditar e é por isso que eu luto pela palavra. E é isso. Valeu, galera.